Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença no terminal. Com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Passo a apresentar as matérias inscritas para o expediente da mesa. Projeto de lei complementar número 8 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre: altera as disposições da lei municipal número 5.133, de 30 de novembro de 2018, e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar regime de urgência. O regime de urgência regimental coloco em votação. Tem que reconectar, ficar parado. Ele ameaça você. Regime de urgência aprovado. Projeto de lei número 52, 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre: institui adicional que especifique e dá outras providências. Presidente, queria pedir regime de urgência no referido projeto. Pedido do vereador Juninho regimental, coloco em votação. Regime de urgência aprovado. Não havendo matérias para o expediente da mesa, passa ao tema livre. Ofereço a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a partes e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Anos Carlos da Silva dispenso. Carlos Alberto Albino Júnior. Fabrício Calandrini Nogueira. Dispenso. José Carlos Danta de Menezes. Josefa Maria Marques Santos. Josemar Soares Vicente. Dispenso. José Cristina Aranha Darta. Micael Fernando dos Santos. Dispenso. Nelson Fiore Júnior. Doutor Vladimir Panelli. Não, vai entrar os outros. É que os outros já estão na ordem do dia. Boa tarde a todos, os colegas vereadores, mesa, público presente, guardas municipais, colegas de casa, imprensa, podcast, na lata, fora da lata, enfim. Bom, hoje é um dia que não deixa de ser especial, uma sessão extraordinária, que nós vamos discutir dois projetos aqui, vindos da prefeitura, que são de suma importância para os funcionários e para a comunidade e guarda municipal. Bom, falando de um projeto, que é o projeto da guarda municipal, obviamente que dentro das fileiras da carreira, do plano de carreira da guarda, existe uma evolução funcional, que ela se perpetua em dois vértices, por merecimento e por antiguidade. São esses dois pilares basilares dessa lei, não é? Que passa a distinguir um guarda do outro do mesmo concurso. E como é que ela faz isso? Ela faz isso por antiguidade, aonde todos os guardas conseguem imprimir no ritmo da carreira uma progressão do regime. E, por outro lado, ela faz por merecimento. Então, aonde um guarda se diferencia do outro? É justamente aonde aquele que é certinho, que cumpre tudo, que não tem falta disciplinar, automaticamente ele vai disparar na carreira por merecimento, diferente daquele guarda que é desidioso, que falta bastante, que tem alterações no seu trabalho. Então, esse é o vértice dessa lei desde 2003, quando ela foi criada. E para se progredir na carreira, obviamente que nós precisamos preencher alguns pré-requisitos. E nessa lei vai contemplar 19 guardas no total, e criou um antagonismo com algumas pessoas da tropa que também gostariam de estar nesse mesmo trololó, vamos dizer assim. Então, eu venho explicando para esses que eles precisam aguardar essa antiguidade para poder ter o merecimento de progredir no regime. Por enquanto, nós temos 19. Só que desses 19, 5 não vão. 3 porque não preenche os pré-requisitos da lei, que é o nível universitário. E o 4 porque tem uma falta disciplinar. Agora, não podemos perdoar tudo isso? Não, porque nós estamos contrariando uma maneira de progressão de regime de carreira. Não podemos fazer isso. Então, que
quero ser bem interpretado no que eu vou dizer. Aqueles que não têm nível universitário, corre, faz uma faculdade em 1 ano e meio, resolve o problema para poder merecer, das fileiras da carreira, poder ascender a um cargo diferente daquele que ele já tem. Ah, mas eu não quero, não vai. Nós não podemos sacrificar aquele que estudou, que labutou, que fez, e criar uma indistinção entre as carreiras. Então, só vai aquele que tiver, aquele que foi lá, que frequentou a faculdade, ou online, ou EAD, ou pessoal, e etc. Então, nós precisamos respeitar isso. E é exatamente essas diferenças que criaram essas discussões dentro das próprias fileiras. Então, os colegas vereadores estão recebendo uma turma aqui que é do contra. Hoje mesmo, ontem até meia-noite, eu estava falando com o Elielso. Elielso, nós demoramos 6 meses para esse projeto vir aqui para votação. Ele passou por tudo quanto é lugar dentro da prefeitura. Primeiro, por um estudo de impacto, para saber o que a prefeitura ia gastar com essas promoções. Esse estudo de impacto, se ele não existir, passa? Não passa, porque o Tribunal de Contas vem aqui e vai dizer assim, cadê o estudo de impacto aí, senhor prefeito, que o senhor fez para poder pagar esses homens? Não tem. Pau no gato. Então, para fazer esse estudo de impacto, e para todos esses 19 guardas, que no caso, 14 vão, com exceção do Juninho lá, que está lotado no fórum, que também consentiu, que ele entendeu que a turma dele é 2005, não é 2003, ele pode esperar um pouco mais. De sorte que, como eu estava falando, qualquer imperfeição que a gente cause nessa lei, querendo colocar alguém mais, vai aumentar o gasto. Quando nós aumentarmos o gasto, isso tudo volta lá para a prefeitura, para poder fazer um estudo de impacto de novo, mais 6 meses, ou que demore 2 semanas. Nós perdemos o prazo eleitoral de votar a lei. Então, o que eu disse para esses guardas, e eles concordaram do outro lado? Vamos deixar acontecer da maneira que está. A gente promove esses todos que merecem a promoção, e, num segundo momento, todos os vereadores, eu não tenho indistinção com nenhum, que todos vão batalhar pela causa dos guardas. Nós todos aqui, independente de eu ter sido comandante, todos gostamos da guarda, nós vibramos com a guarda. Nós sabemos o serviço diferenciado que a Guarda de Caieiras faz para a comunidade, para a população. Então, não vejo dificuldade em todos nós nos unirmos para fazer uma brigada, né, de força com relação a esses outros guardas que também têm o merecimento. Não podemos aqui dizer, não, você não chegou à sua hora. Não, lógico, vamos batalhar por isso. Só que já aconteceu a lei hoje que nós vamos votar. Então, peço aos colegas agora na votação dessa lei que a gente capriche nisso, porque resolve um problema. Bom, esse caso fica assim finalizado. Depois, na outra lei, eu vou pedir para discutir. Era isso, senhor presidente. Obrigado a todos, obrigado aí por me escutarem. Não havendo mais vereadores para fazer o uso da palavra no tema livre e havendo número regimental, passa-se a ordem do dia. Projeto de lei complementar número 8, 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre: altera as disposições da lei municipal número 5.133, de 30 de novembro de 2018, e dá outras providências. Em razão do regime de urgência aprovado no expediente, solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação, presidente Anderson Cardoso da Silva, favorável. Relator Josemar Soares Vicente. Favorável. Membro Nelson Fiore Júnior. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Eu gostaria de só fazer um... Não quis interromper na fala do Dr. Panelli, que até por bem explicado, mas tirando as fofocas à parte, alguns eu já conheço fora de política aqui, muito bem, né? Por sinal, muito antes de estar aqui, né, como vereador ou como presidente, acho que me conhece, acho que não preciso falar nada, mas fico feliz de vê-los aqui, de saber que vocês vão receber essa promoção mais do que merecida, com atrasos, né, como nós todos sabemos, mas posso falar até acho que até para jogar um pouquinho, pegar o extintor aí e apagar um pouquinho do fogo que foi colocado. Para mim, vou falar pessoalmente, tá? Para mim, nenhum guarda, que seja nem os que vieram
hoje estão aqui, vieram me procurar, e quantos que ainda vão receber essa promoção, nenhum me procurou em relação a ser contra ou a favor do projeto ou da promoção de qualquer guarda que seja. A ideia, e aí eu pude entender, e até fiz as contas, o Dr. Rafael e algumas pessoas me ajudaram, era muito pequena, era muito pequeno a quantidade de guarda a mais que ia subir. Aí eu concordo com o Panelli, é uma vergonha falar que um impacto financeiro demore 6 meses, porque isso aí dava para fazer 2 guardas a mais, dava para fazer em meia hora. Mas, infelizmente, demora mesmo. O Panelli tem razão. Que é o que eu ouvi dos próprios guardas que estão abaixo. Se não votar e se for justo com quem merece, que são vocês, não vai votar, porque se subir de novo lá, o negócio vai demorar mais 6 meses. Isso não tem nada a ver com o prefeito, às vezes é os funcionários que passa por cada setor, e é como o Panelli falou, nós temos até o dia 5 para votar. Mas eu entendi, então falo aqui que quem me procurou Juninho, Micael, acho que o Alemão, Birruga, vários do Jôs, vários procuraram os vereadores. E aí eu fui entender, porque também ficar falando sem entender, a gente fica muito vazio, e aí vira fofoca, vira briga, e de repente causa uma briga entre vocês desnecessárias, sendo que todo mundo estava pelo mesmo motivo. Quem é que não quer receber uma promoção? Todo mundo, a prefeitura inteira, todos os funcionários, e para vocês é merecido. O deles, como eu entendi, eu achei que era agora, eles falaram, não, vai vir a nossa. Mas quando vir a nossa, o percentual não vai deixar que eles recebam a promoção. E eu fiz as contas e eles têm razão, gente. Porque quem que vai aposentar daqui 2 anos? Daqui 1 ano? Tem alguém que vai aposentar? Não vai aposentar. Presidente, se a gente conseguir votar aposentadoria especial, com certeza... Mas isso aí mas isso é se. Eu estou falando hoje com a realidade. A realidade não tem o regime especial. Mas hoje, ninguém vai se aposentar. Hoje a guarda tem poder de polícia, está no rol do artigo Não, mas não 140. tem ainda, nem lei para isso não tem. Não, mas tá aí, não tem ainda, não tem ainda. Não tem lei, não tem lei municipal, tem a lei federal, mas não tem. Nem IPREM, não tem, é uma discussão que a gente fez com o Pacola. Não, mas tem o tempo, mas não aposenta com o mesmo salário, gente. Então, quem que vai querer se aposentar? Um ou outro. E o percentual hoje, ele está exato para a quantidade de vocês. Então, quem está abaixo, que vai daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, vai completar para estar na mesma situação de vocês que quer receber a promoção, não vai poder. E aí eu entendi o que eles falaram, eles não são contra vocês, eles queriam que mexesse no percentual para quando chegar daqui 2, 3 anos, chegar a vez deles, eles também poderem ser promovidos. E, gente, eu vou falar para você, eu fiz as contas aqui, é 10 mil a mais por mês. Eu fiz as contas aqui, dá 10 mil a mais por mês. Por mês, fora o que já tem, o impacto, 10 mil reais a mais por mês. Então, assim, não ia para deixar mais guardas felizes, que estão trabalhando na rua, que são parceiros de vocês, que é um pelo outro, na rua, que eu sei. E é uma promoção que também, assim, não é muito, mas para vocês, para os guardas, é muito. Para a prefeitura não faz muita diferença, não, mas... para vocês individualmente eu sei que faz. Assim como vai fazer daqui 2, 3 anos para quem atingir, para chegar lá no tempo de fazer. Mas eu ouvi, estava comentando que o Queiroz, eu ouvi os guardas, que é o que o Panelli falou, e aí ele falou comigo hoje, inclusive, eu já tinha colocado para votar muito antes, já tinha combinado que seria hoje, mas o Panelli falou um negócio que é verdade. Ou a gente vota assim, e depois briga para mudar em janeiro, porque esse ano não vai poder mais, ou a gente não vota. Então, entre não votar, e eu vou falar agora, é até o meu respeito aos guardas que estão abaixo, que me procuraram, abaixo que eu digo é do tempo, tá? Não é abaixo no sentido... Eles falaram a mesma coisa. Até comentei com o Queiroz. Aí eu tiro o chapéu, porque todos falaram, se for para parar o negócio, deixa quieto, vota porque os caras que estão lá, eles merecem. Então você vê a consciência de quem estava. Eles só queriam a vez dele quando chegar a vez deles. Mas eles todos falaram para mim. Todos. Eu recebi mais de 10 mensagens aqui falando. Vota do jeito que está, se não mexer, beleza. Lá em janeiro a gente corre de novo. Então, assim, você vê que ninguém está contra, né? Eu acho que, pelo contrário, eles são a favor porque eles sabem que vocês estão no direito de vocês. Bom, bem colocado, presidente, as suas palavras do Dr. Panelli também. E como eu falei para vocês, a gente é a favor
dos funcionários, ainda mais vocês, pelo trabalho que vocês exercem, o que vocês fazem em nossa cidade. A gente tem uma gratidão muito grande por vocês. Foi isso que aconteceu mesmo. Em nenhum momento eles falaram, viu, vamos prejudicar, não. Eles falaram, se não tiver tempo hábil, então eles estão já esperando isso daí há muito tempo, vote o deles, e como fica aqui uma lição de casa para nós também, vereadores, para a gente cobrar o Poder Executivo para sim estar agraciando eles também com essa honraria. Tá bom, gente? Coloco o projeto em votação no primeiro turno. Lembrando que são todos os projetos de mudança de criação de cargos, essas coisas, são 2 votações. Eu já marquei as 2, para alguns eu acho que eu falei, eu marquei as 2 com autorização dos vereadores, eu marquei as 2 votações para hoje, para não esperar votar hoje, depois vou marcar outra, eu marquei as 2 para hoje. Projeto em primeiro turno aprovado. Projeto de lei número 52, 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre, institui adicional que especifique e dá outras providências. Em razão do regime de urgência aprovado no expediente, solicito parecer verbal das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Finanças e Orçamento? Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, presidente Anderson Cardoso da Silva, favorável. Relator Josemar Soares Vicente. Favorável. Membro Nelson Fiore Júnior. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão, primeiro turno de discussão. Para discutir, senhor presidente. Espera aí, só um minutinho. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josemar Soares Vicente. Favorável. Relator José Carlos Dantas de Menezes. Favorável. Membro Micael Fernando dos Santos. Favorável. Agora sim, para discutir. Pode. Bom, novamente cumprimentar a todos. Eu queria só dizer, essa lei também é atinente a todos os funcionários. Só fazendo um briefing do ocorrido, o nível universitário sofreu, não é, um reparo. Alguém entendeu que depois da legislação de 94 e 2007, consubstanciado pelo Estatuto do Funcionário Público de 2017, que existia uma vertente de inconstitucionalidade em pagar nível universitário para aqueles que foram concursados e no edital exigiam nível universitário. O que eu sempre achei, que não é difícil a gente entender isso. Ora, você vai contratar um médico, o que ele pseudamente tem que ter? Um nível universitário. Vai contratar um professor, tem que ter nível universitário. Vai contratar uma técnica de enfermagem, tem que ter nível técnico. Então, isso se transformou num bis in idem, ou seja, juridicamente isso significa pagar 2 vezes, não é? Repetir aquilo 2 vezes. Então, o cara ganhava pelo concurso de médico e depois ele ganhava pelo nível universitário. Ora, mas o concurso dele exigia nível universitário. E isso entrou uma demanda no Ministério Público, que intentou uma ação de inconstitucionalidade, e quem acabou fazendo isso foi o Tribunal de Justiça, disse, isso não pode continuar acontecendo. Obviamente, quando isso aconteceu e tirou isso do funcionário, inclusive vários casos incorporados, e dos inativos também, todo mundo se desesperou, lógico. Por quê, gente? Porque isso, a pessoa gasta, a pessoa faz conta para gastar, a pessoa faz conta para fazer uma cirurgia, para ir ao médico, para pintar a casa, para um monte de coisa, e de repente, o que você acha que tem um grau de estabilidade lá desde 94, sumiu, desapareceu. Então é preocupante, lógico. Você deixou de comer aquele dinheiro e deixou de fazer as coisas que você tinha que fazer. Então isso criou uma determinada convulsão na cidade, dentre os funcionários. Maravilha. O que nós fizemos aqui? Um documento dos 10 vereadores assinaram, esse documento está aqui comigo, pedindo para o prefeito que estudasse uma maneira de repor essa perda. E de uma forma que daqui para frente seja constitucional, para que daqui a 10 anos a gente não tenha o mesmo problema que nós estamos tendo agora. Né? Por uma exacerbação de querer fazer o bem, a gente acaba fazendo o mal. E graças a Deus que não tem que devolver o dinheiro, porque ele tem conotação de salário, de comida.
porque senão tinha que devolver. Imagina você devolver dinheiro de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Como é que fica isso? Tem que vender a casa, o carro e etc. Olha o embate que dá tudo isso. De sorte que o prefeito, obviamente, que entendeu o nosso requerimento, ouviu aí os funcionários que fizeram atos públicos para isso, sentou lá com todos esses funcionários e restabeleceu esse projeto que aqui está. Ele é perfeito para repor todas as perdas? Creio eu que não, e meus colegas também entendem que não. Né? Você está trazendo de uma maneira que era linear 20% depois de formado, agora nós temos 5% para o nível universitário. Né? Mas você melhora um pouquinho quando o cara tem um mestrado e um doutorado, chega a 12,5%. Mas, em contrapartida, o que ficou resolvido, que nós todos participamos de uma reunião logo depois disso, é que ele garantiu 10% de aumento na data base, independente da inflação. Então, isso é bom, porque se você tiver 5 de inflação, você tem 10 de aumento. Equipara com mais 5, 15, aquele que tem um mestrado ou doutorado ultrapassa talvez isso. Então, é uma lei que, no meu entendimento, ela é razoável. Podia ser melhor? Poderia, dentro do que o prefeito tem lá com a chave do cofre para entender o que ele pode melhorar a vida de todo mundo. Mas eu acho que isso deixa um resquício de paz, não deixa esse ruído de ódio que todo mundo fica pensando. E nós fizemos muita força para que isso acontecesse. Né? Fomos lá, discutimos com o prefeito, estamos aqui hoje para votar isso a toque de caixa. Então, é também um reflexo que vai acontecer fora da promoção dos senhores, é um reflexo que vai acontecer de bom na carreira, porque você pode fazer a conta se o Lagoinha for prefeito mais 4 anos, porque foi o que ele passou nessa reunião, inclusive para nós, que ele vai dar 10% durante esses 4 anos. Então, em 4 anos, você pode contar com 40% a mais no salário base. Né? E uma coisa que muitos discutem é da constitucionalidade ou não da incorporação desse benefício no salário. Eu entendo que é inconstitucional incorporar. Se for incorporar, é melhor? Lógico, vou levar isso para a aposentadoria, vou fazer conta lá na frente, vou saber do meu destino lá atrás. Mas e se for inconstitucional, como é que faz? Derruba a lei inteira de novo, do mesmo jeito que era antes. Então, na dúvida, né, falei com alguns colegas, inclusive, que também têm o mesmo sentimento que o meu, na dúvida, nós temos que votar esse projeto. Depois não vamos brigar por mais coisa, mas esse já fica garantido. O 5 está garantido, para quem tem mestrado, 7,5, para quem tem doutorado, se eu não me engano, 12,5. E aí cria, né, uma zona de trégua, de paz. Né? A gente sai da faixa de Gaza, né, falando na camisa aqui do Ribeiro, aí, de Israel, nós vamos sair da faixa de Gaza um pouquinho para entrar numa zona de entendimento que eu acho que é muito bom e muito lógico. Era isso, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Eu concordo em pontos, mas eu discordo em outros, com o doutor Panelli. Eu não acredito que o prefeito tenha atendido o nosso requerimento, mesmo porque a gente pediu a reposição dos 20%. O que ele mandou aqui na lei foi uma reposição de 5%. E também não atendeu o clamor dos funcionários, que não era essa expectativa que tinha sido criada. Se a gente fala de inconstitucionalidade por um adicional aí de qualificação, então essa lei, para mim, também é inconstitucional, porque ela é bem clara. O prefeito está dando um adicional de qualificação 5%. Se ele pode dar 5%, qual a diferença faz se ele der 20%? Então, para mim, não faz sentido nenhum. Eu voto hoje, muito triste, mas eu acredito que seja melhor a gente avançar nesse 5% e continuar brigando do que não garantir nem os 5%. Agora, essa promessa eleitoreira de que o ano que vem, se ele ganhar, ele vai dar 10% por ano, é muito suja. Você me desculpe, mas é muito suja. O prefeito vem prometer para funcionário, se eu ganhar o ano que vem, vocês vão ter 40%. Ele é o prefeito hoje, ele tem que responder por hoje, ele tem que executar por hoje. O ano que vem, ele nem sabe se ele vai ganhar a eleição. Então, para mim, é muito sujo, é muito desonesto. Eu voto aqui, muito triste com esse 5%, mas eu prefiro garantir isso do que nada. E fica aqui esse sentimento aqui de nem sei do que, né? Para não dizer um palavrão. Mas, para mim, é inadmissível. Enquanto o prefeito cria tantos cargos, ele não consegue valorizar aquele profissional que está na base, atendendo a população. Coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Votação.
Josi. Dá reconectar, que às vezes fica parado. Ele... Projeto aprovado em primeiro turno. Projeto de lei complementar número 7, 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, que especifica o incorpora ao quadro geral de pessoal do município de Caíras e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Primeiro turno de votação. Josi. Projeto aprovado. Projeto número 86, 2023, de autoria do prefeito municipal Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre aprova a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Caíras e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões e não havendo emendas, coloco o projeto em segundo turno de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado em segundo turno. Projeto de lei número 38, 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre criação de função de confiança que especifique e dá outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 39, 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre criação de gratificação por função estricto sensu e gratificação especial junto à Prefeitura Municipal de Caíras, incluindo quantitativo e requisitos para concessão e outras providências. Com parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em primeiro turno de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Esse é o projeto para regularizar a função gratificada que já existente da Prefeitura. Projeto aprovado. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos na explicação pessoal. Divulgar. Doutor Panelli. Bom, pessoal, na última sessão aqui, eu fiz um esclarecimento acerca que não é um tema recorrente dessa casa, desde que eu estou aqui em 2012, mas desde que eu estou aqui na vida política, desde 2000, eu nunca vi essa casa votar contra funcionário. Nenhum dos temas. Nunca vi. E eu disse, no momento da minha fala, que o único momento que eu recebi uma lei aqui nessa casa que depunha contra funcionário foi na gestão do Dr. Roberto Amamoto. Eu não disse, como ele disse num vídeo, que eu disse que ele fez uma lei e tirou o 14º dos funcionários. Eu disse sim que ele fez essa lei aqui que está na minha mão, mandou para essa casa, para que os funcionários perdessem a licença-prêmio de 5 salários e do 14º salário. E por que isso, gente? Só para a gente entender. O 14º salário foi instituído lá em 2007, junto com uma licença-prêmio que era de 3 salários e passou a ser de 5. E isso vinha caminhando normalmente. Certo? Está certo que alguns prefeitos usavam esse mecanismo para conceder esse benefício para alguns mais próximos,
Isso a gente sabe que é fato recorrente. Né? Mas existia, estava lá. Todo mundo recebendo o seu 14º e todo mundo recebendo a sua licença-prêmio, quer seja em pecúnia ou em dispensa, né, de certa maneira, recebendo esses 5 salários. Bom, o que aconteceu, que é bom a gente explicar? Em 2016, algum espírito de porco, não conformado com isso, que os funcionários tinham 5 meses de licença-prêmio, 5 salários, ou que seja 2 em pecúnia e o resto em descanso, foi lá na casinha, ali no Ministério Público, e fez uma representação para que o funcionário perdesse isso. Agora, pergunto eu, assim, viajando na maionese, quem que gostaria de gastar 3 milhões a menos na folha de pagamento dos funcionários, e que não fosse ele que fosse o autor dessa façanha, porque 3.200 funcionários votando contra o cara ia ser pesado. Né? Então, esse espírito de porco foi lá, e o Ministério Público intentou uma ação de inconstitucionalidade contra o 14º salário e contra a licença-prêmio de 5 salários. E isso tinha uma pauta marcada de audiência, está aqui a pauta. Ó. É bom a gente falar porque, como diz Charlie Chaplin, a gente tem que conviver com os nossos sonhos e com nossos pesadelos. E ele dizia mais, que os nossos sonhos e pesadelos são rascunhos do nosso futuro. Então, se nós fizermos uma cagada lá atrás, ela vai refletir lá na frente. Então, é isso que eu quero falar para o Dr. Roberto Amamoto. Então, é muito estranho que essa ação de inconstitucionalidade, que todo mundo ia perder o 14º e a licença-prêmio, ia ser julgada no dia 12 de agosto. Está aqui o papel do tribunal. Só que dia 12 de agosto era a véspera pré-eleitoral de 2016. E o candidato do Dr. Roberto ia postular nas eleições. Como é que ficaria uma eleição de outubro com todos os funcionários, 3.200 funcionários, perdendo o seu 14º salário e sua licença-prêmio? Como é que ia ficar? Como é que vocês iam se sentir? Votariam no candidato, então, do Dr. Roberto? Obviamente que não. Então, num passe milagroso de mágica, o Tribunal de Justiça manda num segundo momento, num despacho próximo de julgar, em agosto, para a prefeitura, perguntando se essa lei existia e se essa lei tinha vindo aqui para a Câmara. Essa que perderia o 14º salário e a licença-prêmio. Está aqui, ó. Gozado que esse despacho do tribunal não é comum de acontecer. Ele mandaria para onde esse despacho? A prefeitura. A lei nasce aonde? Nessa casa. E ela morre aonde? Morre nesta casa. Então ele não deveria ter mandado isso para o prefeito, deveria ter mandado para esta casa. Porque aqui é que as leis nascem e aqui que elas morrem. E aí se demorou lá para responder até novembro, que a lei ainda estava em vigor. Ora, passou a pauta e se marcou uma outra pauta para o ano seguinte, que foi aqui, ó, julgado, foi o procurador da prefeitura se manifestou em 16 de janeiro de 17, dizendo o seguinte: tendo em vista o despacho de folhas, vem nesse ato informar que não houve alteração da norma impugnada, pois a mensagem com o projeto de lei encaminhado à Câmara, que é esse aqui para tirar, não foi votado ainda, está em pauta de votação. Bom, com isso, se estendeu o julgamento para 5 de abril de 17. A eleição já estava resolvida. E foi aqui que perderam o 14º. Bom, perdeu o 14º e os 5 salários de licença-prêmio, essa lei veio do tribunal para a prefeitura. E aí ele diz lá no vídeo que quem votou fui eu aqui, que era o presidente. Primeiro que eu não voto, eu ponho em votação. E segundo que é uma ordem judicial. E ordem judicial, a gente não faz isso. A gente respeita e cumpre. Então, por isso que foi votado nessa casa em 17, com todas esses nuances mirabolantes que aconteceram nesse caso. Então, doutor, vamos conviver com os nossos pesadelos e os nossos sonhos. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para fazer a explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a 7ª sessão extraordinária, que será realizada em 26 de março de 2024. Temos que respeitar o tempo regimental de 15 minutos e a gente já faz a segunda para finalizar as votações. Muito obrigado.
Declaro encerrado a presente sessão.